Boa noite. Hoje, 21 de março, 20 horas, quinta-feira. Leituras e reflexões agora está na quinta-feira. Né? Estamos continuando aí com o texto. Boa noite, boa noite. Estamos continuando com o texto Amor Não é um Jogo de Criança, do Krishnananda, Dr. Thomas Traube. Como eu digo, é um livro bem importante na minha vida, né? Por mais que eu esteja o conhecendo agora, né? Mas toda a base desse livro que o autor ensina por aí em vários Oi, Ju, boa noite. Que o autor ensina em vários locais do mundo, né? Treinando terapeutas, foi Oi, Thaís. Foi quando eu comecei lá em 2005, minhas questões de meditação e terapia, foi nessa abordagem que eu comecei como paciente, cliente, como você quiser chamar. Tá? Então você fala muito sobre a criança emocional, né, que é esse nosso lado, digamos, ferido, infantil, que ainda existe, né, que nós carregamos ainda devido às nossas experiências de vida. Tá? E o livro tem vários módulos, eu diria assim, tá? Ele fala vários tópicos, né? Que você poderia abrir um tópico e ler sobre esse tópico também. Tá? E é como nós vamos fazer agora nas próximas 2 aulas, isso, né? Temos 2 encontros ainda com esse livro, tá? Então, é dividido em 4 partes aí o livro, né? Introdução e mais umas 3 partes. Hoje eu peguei um desses tópicos de uma outra parte, que é chamado de pensamento mágico. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui quais são os tópicos que ele coloca. Acho que eu já coloquei alguma vez para vocês, mas deixa eu falar aqui, tá? Para motivar vocês. Tá? Então, nós fizemos a introdução, né? Falamos um pouco sobre esse estado mental da criança emocional, o que é essa criança emocional, como é que ela funciona. Aí ele fala, mais geral, fala sobre a bolha, fala sobre o espelho, né? Tudo tópicos, tá? Fala sobre reações, sobre controle, sobre expectativas, sobre direitos, sobre concessões, sobre dependência, tá? Sobre pensamento mágico, que é o tema que eu escolhi hoje, assim, aproximadamente por sorteio. Oi, Bianca. Tá? E fala sobre vazio, fala sobre carência, tá? Lembrando que esse é um texto especificamente sobre relacionamentos, tá? Como se, né, sugestões, não são sugestões, né, mas um treinamento para os relacionamentos. Tá? Fala sobre vazio, fala sobre carência, fala sobre medos, no outro tópico, fala sobre infecção, sobre vergonha, sobre culpa, né? Fala sobre o cobrador, né? Fala sobre choque, fala sobre abandono, sobre privação, sobre sufocamento, sobre desconfiança, sobre raiva. Né? Ainda na parte 4, tá? Ações por repetição compulsiva, então as compulsões, fala sobre limites, fala sobre repressão, expressão e controle, fala sobre sexo, fala sobre a criança emocional, qual é a relação entre os dois, fala sobre fossos, né? Fossos, tá? E vai falando sobre relacionar-se com consciência e algumas questões relativas a isso. Tá? Então tem muitos tópicos, são 24 tópicos que ele aborda nesse texto. Tá? Então vale a pena vocês conhecerem isso aí. Tá? E agora vamos seguindo então para o tópico do dia, pensamento mágico. Você pode até pensar aí, né, quando escuta essa palavra, pensamento mágico, né? Não, eu não tenho pensamento mágico, não. Sou uma pessoa extremamente realista, né? Vamos ver se é mesmo, né, após lermos essa parte aqui. Né? Então, né, nas palavras do Krishnananda. Há alguns anos, quando comecei a fazer terapia, meu médico pediu-me para falar da infância. Pensei um pouco e disse que não havia muito a dizer. Eu tive uma ótima infância. Meu terapeuta teria trabalho pela frente. Eu idealizava meus pais a tal ponto que ainda via o mundo através dos olhos deles.
No decorrer da terapia, eles começaram a cair do pedestal, e isso foi um choque para mim. Foi um dos meus primeiros confrontos com a solidão. No estado mental infantil, ou seja, na criança emocional, idealizamos as pessoas que cuidam de nós porque elas nos dão a base para enfrentar a vida. É como se vivêssemos em estado mítico, numa espécie de mundo da fantasia onde imaginamos as coisas como gostaríamos que fossem. Isso a gente vai falar um pouquinho mais depois, nós já comentamos, né? Nós vivemos como, né, imaginamos as coisas, lidamos com elas da forma como gostaríamos que fossem, né, e não como elas são de fato. Então esse é um mecanismo de sobrevivência necessário para a criança, porque ela não tem outra escolha senão confiar nas pessoas grandes. Nós não temos outra saída. Continuamos enganados, mesmo depois de adultos, incapazes de ver e avaliar a realidade claramente, porque ainda pensamos com a cabeça dessa criança. Nesse estado mítico, não podemos ver o que acontece conosco. Não queremos ver objetivamente. É doloroso demais, assustador demais. Imagina também, né, a criança que sofre, né, as pessoas grandes, cuidadores, que deviam ser suporte para essa criança, né, conseguir crescer, entender seus sentimentos, poder expressar eles, não permitiam isso. Né? E muitas vezes não é culpa delas, elas não sabiam fazer isso também, essas pessoas grandes, cresceram da mesma forma que nós, né? Então segue a repetição, né? Através das gerações, né? Então, como ele diz aqui, não queremos ver objetivamente, é doloroso demais e assustador demais. Em vez disso, continuamos esperando e nos decepcionando todas as vezes. A mitificação é uma das marcas do estado mental infantil. Só muito depois de romper com essa idealização é que tomei outra direção. E mantive o menor contato possível com minha família. Tá? Isso por um tempo assim acontece mesmo. Tá? Então, quando a gente quer romper com algum padrão que vem de algum lugar, a gente precisa se afastar pelo menos por um bom tempo desse local. Tá? Então, tem muitos padrões de família que vêm, tá, que prejudicam a gente. Então, para a gente romper com esses padrões, é mais fácil se a gente se mantiver afastado, né, ou se não puder se afastar, mantendo o menor contato possível, mais de longe, mais distante. Isso ajuda bastante. Né? Que nem a ideia dos alcoólicos anônimos. Né? Então, você quer se recuperar do alcoolismo, você fica longe, né, do álcool, das pessoas com quem você convivia, da mesma rua que você passava, dos amigos que você tinha. É necessário, por um tempo, pelo menos, se afastar. Não digo para sempre, depois que você está com força suficiente, você pode ter contato de novo. Tá? E esse rompimento de contato não precisa ser, né, com sofrimento, tá, drástico, assim, de uma hora para outra, sair, não quero mais contar com vocês são uma porcaria. Né? Mas às vezes acontece, né? Mas não precisa. Né? Quando encontro alguém, de novo nas palavras do autor agora, quando encontro alguém com os mesmos condicionamentos que eu tive, fico muito envergonhado. Eu tenho um amigo, por exemplo, muito próximo, cuja inocência atrai imediatamente as pessoas. Mas ele é também extremamente crédulo, e é comum sentir-se traído por aqueles em quem confiou. Quando duas pessoas se apaixonam, 99% das vezes estão vivendo no pensamento mágico. Uma frase importante, hein? Quando duas pessoas se apaixonam, 99% das vezes estão vivendo no pensamento mágico. Ou seja, quase todas as pessoas que se apaixonam vivem no pensamento mágico, vivem num mundo mítico. Tá? Uma não vê a outra como realmente é. Tá? E mesmo depois de anos, às vezes a gente não consegue ver a outra pessoa como ela é. Por quê? Porque nós temos essa criança, esse lado da criança emocional que vive essa parte mítica, esse pensamento mágico ainda. Tá? Esse é o ponto que o autor está trazendo aqui. O que vemos nessa situação é o que queremos ver, porque nossa criança emocional está ansiosa por ter suas necessidades satisfeitas. Nossa fome nos cega, né? Essa fome de afeto, no caso, como ele fala aqui, essa ânsia pelas necessidades satisfeitas, né? Isso nos cega. A maioria dos problemas de relacionamento surge quando um dos dois está decepcionado e frustrado.
os dois começam a relacionar-se em suas bolhas. Tá? Lembra que eu falei que bolha é um dos tópicos do livro. Tá? Quem eu lembro, quando eu falo de bolha, eu lembro muito do Lama Santen. Tá? Quem nunca assistiu ele falando, assista porque vale a pena. Tá? Ele fala muito de bolha, né? Bolhas de realidade. Né? Então cada pessoa vive numa certa bolha de realidade e é muito difícil quem vive na bolha enxergar a própria bolha. Tá? Então essas bolhas se chocam nos relacionamentos. Então através dos relacionamentos a gente consegue enxergar a nossa própria bolha porque surgem essas decepções, frustrações e várias coisas. Tá? Então, a partir disso a gente pode ter material e ferramenta para lidar com essa bolha. Tá? Então os dois começaram a relacionar-se em suas bolhas e acreditaram magicamente que o outro era o parceiro de seus sonhos, mas logo se decepcionaram amargamente quando suas esperanças e expectativas não foram correspondidas. Temos uma dinâmica similar com as figuras de autoridade, ou seja, fala de relacionamento, né, no geral aqui. Tá? Então primeiro, né, em geral, onde há alguma autoridade também. Primeiro, elas são maravilhosas, perfeitas, mas quando fazem algo que abala nossa confiança, nós as depreciamos. Para começar, nós nunca as vemos como realmente são. Tá? Eu diria nunca as vemos e nunca as vimos como elas realmente são. Tá? Então entra tipo que ele comenta até mais pra frente, que entra tipo num 880, né? Primeiro as pessoas são maravilhosas, são ótimas, são belas, são lindas, fazem tudo bem feito, mas uma coisinha que elas fazem que desagrada, a gente coloca elas no lado oposto, né? Não presta, deprecia. Como pode essa pessoa fazer isso, né? Uma pessoa desse nível fazer isso, né? Dessa característica, elevação fazer isso, né? Isso é criança que colocam num pedestal ou na lata de lixo, né? Mais ou menos esse 880 que acontece. Tá? Eu lembro que um dos meses que a gente falou, acho que foi até mês passado, falamos do Sutra 1.33, né, do comentários do Osho do Yoga Sutra, né, do Sutra 1.33, que ele fala sobre relações também, né, e o Osho diz que a gente entra muito nessa competição, né, competição é uma criança emocional que está ali por trás, né, e mesmo as pessoas quando são virtuosas em algum aspecto, né, a gente deprecia, tá, né, pela competição. Se tem alguém muito virtuoso, né, nós colocamos ela no pedestal como se ela fosse perfeita. A gente confunde, então, o nosso lado emocional criança confunde virtuosidade com verdade, virtuosidade com perfeição. Né? Então, a pessoa que tem uma grande virtude, ela precisa ser, na nossa imaginação, né, pensamento mítico, perfeita. E isso inevitavelmente vai levar à decepção, frustração, sofrimento, raiva, todas as coisas, porque não é assim que funciona a coisa. Tá? Então, vou dizer aqui, nós nunca vemos as pessoas como elas realmente são e nunca vimos também como as pessoas realmente são. Tá? Toda a nossa história, praticamente. Tá? Então, pôr as pessoas num pedestal ou derrubá-las de cima dele, tudo acontece por causa do nosso pensamento mágico. As coisas não são melhores nem piores, mas o pensamento mágico nos faz oscilar de um extremo ao outro, vezes sem conta, né? Imagina, ininterruptamente fazendo isso, tá? Até mergulharmos na resignação. Jamais conseguimos ver apenas o que existe. Tá? Aí eu, né, quando eu estava preparando aqui, eu lembrei do seguinte, né? Essa questão de ver as coisas como elas são, né? Nós já temos uma dificuldade inata de perceber a realidade como ela é. Tá? Inclusive tem um texto que eu já marquei aqui que eu quero trazer para vocês no mês que vem, que é o texto do Leonard Mlodinov, chamado Subliminar. Tá? Também é um texto grande, maravilhoso, fala sobre neurociência, sobre a mente, comportamento. Tá? E eu vou trazer especificamente o que fala sobre os sentidos e a memória, que é um tema que eu gosto muito do livro dele. Tá? Então ele diz assim, tudo que a gente percebeu no mundo, né, seja mesmo na época que nós éramos apenas uma célula, né, nós percebemos através da memória de algum modo, de algum tipo de sentido. Né, algo percebe o mundo. Tá? E essa percepção do mundo, ela já é falha.
tá? Nós vamos crescendo, nós temos os 5 sentidos, a percepção do mundo pelos 5 sentidos é falha. E é muito falha. Vocês vão ver nesse livro, não é só falha, é muito falha. Extremamente precisa para a sobrevivência nossa, né, enquanto espécie na história aí, né? Mas ela é falha, né? E a memória também, ela se desenvolveu porque ela precisou se desenvolver, mas ela também é falha, tá? Nós vamos estudar isso mês que vem de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Então, nessa falha de percepção e da memória, já nos dá o indício de que perceber a realidade como ela é muito distante do que a gente consegue fazer. Tá? Isso a gente vai abordar no mês que vem, que já deixei marcado. Tá? E algumas coisas que do yoga me lembraram, tá? Lá no Yoga Sutra também, que é um texto básico do yoga aí. Tá? Eles falam muito sobre ignorância, tá? Né? Que a nossa grande dificuldade, fonte de sofrimento, é essa ignorância de não conhecer justamente a realidade. Tá? Não conhecer uma realidade que transcende isso que a gente entende por realidade. Tá? Ou seja, nós não conhecemos o divino, Deus, as deusas, né? Então nós sofremos pela nossa ignorância. Tá? Aí diz assim que, né, numa interpretação bem livre do sutra, tá? Na nossa ignorância, tá, nós confundimos a percepção pelos sentidos com verdade. Tá? Então, na nossa ignorância de não conhecer a realidade, quando eu vejo alguma coisa, eu digo, isto é verdade, isto é a realidade, por quê? Porque eu vi. Tá? Ah, mas eu ouvi uma coisa, então isso que eu ouvi é realidade. Tá? Porque na ignorância, eu confundo as impressões que eu estou recebendo, sendo registradas no cérebro, eu, né, confundo com verdade. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu provei é verdade. E isso é falso, mas isso é fruto da nossa ignorância. Tá? E outra coisa que a gente confunde muito, né, por causa dessa nossa ignorância, é autoridade com verdade, tá? Que é o tema aqui do livro. Né? Ele está falando de relacionamentos especialmente com uma autoridade. Nossos pais, nossos professores, as pessoas grandes, quando a gente é pequeno. Tá? Tem a nossa natureza da ignorância nos dá esse pequeno problema. A autoridade vira verdade. Então tudo que nossos pais falavam, eles eram autoridades, eles eram as pessoas grandes, é verdade. Tudo que nossos professores falaram quando nós éramos pequenos e eles eram as pessoas grandes, era verdade, vira verdade. Tá? Aí você começa a pensar, né? Quanta coisa que a gente ouviu que nesse processo se tornou verdade, né? Mas que não é verdade. Tá? Né? Então, isso vai gerando várias dificuldades na vida. Tá? Porque você vai vendo que muita coisa que era verdade não é verdade. Simplesmente isso. E mesmo assim, né, quando a gente está na... Ah, mas isso é quando eu tenho sentidos e coisas. Mas quando a gente era uma célula ainda, tá? Nós não tínhamos noções de 5 sentidos ainda lá. Né? Quem era autoridade, não tinha essa noção consciente ainda, mesmo inconsciente disso. Tá? Mas havia algo que percebia o mundo. Tá? E recomendação para vocês estudarem o livro Biologia da Crença. Tá? Acho que eu já recomendei esse livro, mas recomendo de novo, Biologia da Crença. Tá? Um livro que fala... Ele é bem acessível, tá? Não é tão fácil, assim, é para estudar, tá? Então pegue um papel e uma caneta, façam mapas mentais, dá uma estudada nele, tá? Mas ele não é inacessível, ele é escrito para um público geral, tá? Sobre biologia celular. E ele fala que quem registra isso é a membrana celular, e ela cria estruturas para registrar esse mundo, perceber esse mundo e se formatar a esse mundo. Então mesmo que nós não tenhamos ainda sentidos, né? Esse mundo é percebido. Tá? Então tudo depois que vem depois é percebido com essa marca já. Então a realidade é difícil de perceber já. Uma outra realidade porque a gente já se formatou numa. Tá? Então um dia também a gente pode falar sobre esse livro aqui. Tá? Mas qual é a boa notícia, né, disso tudo? Né? Sempre isso tem solução. Tá? Existem várias propostas para a gente lidar com essas dificuldades. Tá? Tem as várias linhas aí a psicologia se desenvolveu para isso, tá? Várias linhas da psicologia, tá?
tudo que envolve desenvolvimento psicoemocional tem a ver com essa linha. Quando olha para o seu lado, quando criança, quando célula ainda. Tá? O que eu conheço que faz muito casa com isso é as psicoterapias corporais, né? Que eu comecei em 2005 numa abordagem desse livro, mas também comecei dentro da psicoterapia corporal haitiana, né? Reich, Alexander Lowen, hoje em dia eu uso mais da psicologia corporal o Federico Navarro, tá? Mas são autores que olham muito para esse lado, né? O estudo começou também com Freud lá antes, né? Que olha esse desenvolvimento psicoemocional, né? Todas essas linhas que vão lá para trás olhar isso são linhas convergentes aqui, tá? Continuando aqui. Quando somos crianças, naturalmente precisamos e queremos acreditar que aquilo que os adultos estão nos mostrando e dizendo é a verdade. Tá? E às vezes não é nem que precisamos e queremos, é assim que é, né? Então, a gente acredita que aquilo que os adultos estão nos mostrando e dizendo é verdade, é fruto da ignorância. A criança ainda tem essa ignorância da verdadeira natureza e da verdadeira realidade. Tá? Mas como já... Ela nasce com isso e não tem ninguém que ensine o contrário, porque cresceram assim também, como eu digo, o ciclo continua, né? A bola de neve só vai aumentando aí com base nas gerações, tá? Isso que de um certo modo a biologia da crença fala também, que é a epigenética, tá? Mas você pode ver isso, quem fala muito disso é constelações, né? E por aí vai. Tá? É a nossa inocência natural, a nossa confiança e o desejo de aprender que fazem de nós pessoas receptivas, abertas e crédulas. Tá? Desse espaço, né, espaço da criança, endeusamos, mesmo sem querer, aqueles que nos ensinam sem nenhuma discriminação. Tá? Então olha que interessante, nesse espaço de criança nós endeusamos, ou seja, isso é o mitificar, né, pensamento mágico, nós endeusamos aqueles que nos ensinam sem nenhuma discriminação. Então nós não temos o estado ainda de discriminação. Isso é verdade, opa, isso é fake news. Tá? Nós não temos esse... Nem hoje muita gente faz isso, né? Acredita em tudo que é notícia que está por aí. Isso é um pensamento mágico, mitificação. Tá? Você, né, recebe a notícia pelo Insta, pelo WhatsApp, pelo não sei o que, e acredita. Já, né? Não tem discriminação para ver. Será que é verdade? Será que não é? Ao menos dá uma pausazinha ali. Tá? Então, endeusamos aqueles que nos ensinam. Tá? Ficamos maravilhados por sua autoridade e pela imagem impressa em nossos olhos. Tá? Tudo isso é normal e natural. Só passa a ser um problema quando transferimos essa mitificação infantil para a vida adulta. Tá? Ou seja, esse é um processo que acontece. Tá? Só que qual é a dificuldade? A gente vai crescendo e a gente não aprende que na vida adulta é diferente. Por quê? Porque não tem ninguém para ensinar. Tá? E quase sempre, né, nós tivemos adultos, a maioria de nós pelo menos adultos e cuidadores, né, que não tinha essa consciência da própria mitificação e do pensamento mágico. Então a coisa novamente se perpetua. Tá? Daí vem os que estudaram, né? Desde Freud, desde hoje a neurociência também fala muito nisso, o Reich, Lowen, foram pesquisando isso e criando métodos para nos ajudar a entender isso e quebrar um pouco esse padrão aí. Tá? Uma coisa que contribui muito para isso, né, para a mitificação e pensamento mágico, é o fato de que ainda não aprendemos a dominar efetivamente o nosso mundo. E mesmo assim confiamos piamente na nossa habilidade de discernir o verdadeiro e o falso. Tá? Olha, interessante, né? Nós crescemos sem discernimento. Tá? Ninguém nos ensinou esse discernimento. Tá? E mesmo assim, quando a gente vira adulto, a gente confia 100% na nossa habilidade de discernir o que é verdadeiro e falso. Tá? Ou seja, essa questão de ver a realidade como ela é, não é tão simples assim. Tá? Aí uma coisa que eu me lembrei, outra recomendação de texto, tá? Tem um livro do Mindset. Não sei se vocês já estudaram esse livro aí, já leram esse livro também. É um livro da Carol Dweck. Tá? É um livro muito, muito bom.
tá? Porque ele tem muito exemplo de pesquisas, tá? Que foram feitos a respeito do que ela comenta no livro. Tá? E ela aborda muito essa questão das crenças que nós temos, tá? Ou seja, todas essas impressões que nos foram colocadas como criança viram crenças na nossa mente. Tá? E mas daí eu trouxe aqui para o livro na questão seguinte, né? Dessas crenças que nós temos, quais delas refletem a realidade ou não? Tá? Essa é uma boa pergunta, né? Quais das nossas crenças que nós temos a respeito do mundo correspondem de fato com a realidade do mundo? Tá? Com base no que eu conheci do livro dela, do Mindset, né? Praticamente nenhuma das nossas crenças corresponde com a realidade do mundo. Então esse negócio de conhecer a realidade do mundo não é simples. Tá? Porque a única realidade, a única crença que corresponde com a realidade, né, é a de que nós podemos crescer e aprender a todo tempo. Tá? Essa seria a única crença que ela coloca que é a não limitante. Então, se eu quiser começar hoje, como adulto, pensar, né, o que corresponde à realidade do mundo, a única coisa é que eu posso crescer e aprender. Mais nada. É a única crença que não vai me trazer limitações. E é impressionante os exemplos que ela dá nesse livro. Vale a pena ler esse livro. Tá? É um livro simples, tá? Esse aqui você não precisa, a não ser que você queira anotar assim, mas ele tem vários exemplos assim que vão marcando a gente, tá? Fácil de ler, rápido de ler, gostoso de ler, tá? Fica a dica aí também, tá? Outra coisa que contribui para a mitificação é não estar disposto a aceitar que temos que caminhar com os próprios pés e encarar o mundo sozinhos. Entra de novo, né? Nós temos a crença de que nós não conseguimos crescer e aprender sozinhos, né? Ou de que a gente não vai buscar ajuda para... eu preciso crescer e aprender sobre tal tema. Tá? Uma pausa para tomar água. Enquanto isso a gente reflete um pouco. No estado de espírito da criança emocional, procuramos um pai ou uma mãe para cuidar de nós. Né? Temos necessidade de atenção e de nos sentir especiais aos olhos do outro. Além disso, né, portanto, né, adquirimos autoestima por procuração. Precisamos conhecer alguém e imaginar que esta pessoa é aquela por quem sempre estivemos procurando. Né? Não temos autoestima autêntica. Nosso senso íntimo de bem-estar e de amor próprio, por consequência, não vem do senso de self, do nosso próprio íntimo, da nossa própria essência, mas da idealização que fazemos da outra pessoa. Né? Ou seja, falta muito a questão de conhecer a própria essência para desenvolver amor próprio, autoestima. Sempre fica na dependência de uma outra pessoa, isso aí, tá? Que é o que ele chama de autoestima por procuração. Então, quando essa pessoa que a gente idealizou, que a gente colocou num pedestal maravilhosa, perfeita, né? Porque a gente confunde essas autoridades com perfeição, assim. Tá? Mas o meu parceiro não é autoridade, mas se você pensar que você tem um lado criança, você está procurando alguém que seja, de algum modo, seu pai, sua mãe, ou algum cuidador, ou alguém que possa nutrir você de alguma coisa. Tá? Então você idealiza essa pessoa, mitifica, coloca ela num pedestal de algum modo, no começo pelo menos, que ela é maravilhosa, perfeita, e um monte de coisa assim. Tá? E quando ela cai do pedestal, sofremos. Tá? Aí uma observação aqui, tá, mas quem que colocou ela no pedestal? Né? A pessoa ela não viu um pedestal e subiu lá. Você que idealizou e colocou, visualizou ela num pedestal. Aí ela cai do pedestal, mas não é ela que cai do pedestal, né? É você que derruba ela porque você colocou ela lá. A pessoa não está nem aí pro teu pedestal, nem precisa estar aí pro teu pedestal. Tá? É você que pôs ela lá. Tá? Ela não tem obrigação de cumprir com o papel que você pôs para ela. Tá?
sentimos-nos, então, decepcionados, abandonados, traídos, né? E segue aí os aditivos aí que a gente fica. Tá? Mas também nos apoiamos na nossa falta de autoestima, que era artificialmente escorada pela outra pessoa. Em geral, nem percebemos que é por isso que nos sentimos tão miseráveis. Tá? Aí lembra também, né? A palavra miserável aqui, no que a gente estudou mês passado, né? Tinha os que estavam em estado dukkha, né? Que eram vivia na miséria, na tristeza, na frustração, no abandono, na raiva, na traição. Todas essas questões eram o estado dukkha. Né? Quando mitificamos e idealizamos alguém, não conseguimos ver nem seus aspectos positivos, nem os negativos de maneira equilibrada e madura. Tá? Isso pode acontecer com todas as pessoas com quem nos relacionamos, os parceiros, os amigos, os patrões, os professores, as figuras significativas. Tá? Então isso aqui acontece não só nos relacionamentos íntimos, amorosos, né? Mas com todos os relacionamentos acontece isso. Tá? E na mitificação isso que é interessante, ó, né? Quando a gente idealiza alguém, então diria assim, ela é tudo positivo, vamos dizer assim, é sempre um 880, né? Tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo não sei o quê. Quando a pessoa faz uma coisinha, mas uma coisinha mínima, né, que você julga que essa pessoa não pode fazer, né, aí vem todas as coisas negativas, essa pessoa não presta, essa pessoa, né, você joga ela na lata de lixo. Tá? Nesse espaço, então, é doloroso começar a perceber que são todas humanas. Tá? Todas as pessoas são humanas, com as mesmas ilusões míticas e pensamentos mágicos igual a nós. Tá? Em algum momento, você pode ter melhorado muito isso, né? Mas volta e meia eles surgem também. Tá? Ficamos perdidos e somos obrigados a crescer. Nossa criança emocional não quer crescer. Tá? Então sempre nos sentimos enganados se a pessoa não corresponder às nossas expectativas e vamos procurar a idealização para preencher a lacuna que se abriu dentro de nós. Tá? Então isso aqui é importante, né? Então sempre nos sentimos enganados se a pessoa não corresponder às nossas expectativas. Tá? Como se fosse uma traição. Isso aqui, tá? Quando a outra pessoa não cumpre com o que a gente acha que ela deve cumprir. Tá? E vamos procurar a idealização para preencher a lacuna que se abriu dentro de nós. Então, ou a gente reforça então, essa idealização, tá? Ou eu digo, ou a gente procura uma idealização em outras pessoas, né? Ah, essa pessoa então, né, estava enganado, foi uma ilusão, mas agora tudo passou, estou vendo claramente. Aí passa a idealizar outra pessoa, né? Repete a mesma coisa, só que com outra pessoa. Tá? E assim vai. Tá? Ou você tenta também apagar de algum modo essa realidade da mística aí com, né, da frustração com atenuantes, né, e compensações. Né? São alguns vícios aí que podem surgir no meio do caminho. Tá? Isso tudo a psicologia corporal trabalha também. Tá? A cegueira, a compensação com alguma coisa, né, que fala sobre as couraças, olho, boca, pescoço e assim por diante. Tá? É um tema também que, né, em algum momento eu trago aqui porque eu gosto muito dele. Tá? Depois que eu conheci especificamente esse tema, daí quando eu fiz a especialização ficou mais firme, eu passei a gostar mais desse tema. Tá? Seguindo aqui no autor, finalzinho agora, eu tinha esse pensamento mágico, não apenas em relação a meus pais, mas também a meus amigos e professores. Tá? Então isso é outra coisa que a gente faz muitas vezes também. Tá? Começa a terapia, por exemplo, nessas linhas, digamos que você olha a sua infância, algumas coisas assim. Aí você acha que tem esse pensamento mítico, pensamento mágico em relação aos seus pais. Né? Aí seus pais que eram ótimos, depois passam a ser falhos, ruins e uma outra coisa, você se afasta, briga, faz algumas coisas assim, né? Só que aí você, às vezes, transfere a idealização para alguma outra pessoa e nem está percebendo, para seus amigos e professores, né? Como se fosse aqui o exemplo dele, né? Então, ele percebeu que esse pensamento mágico e mítico não era apenas com os pais, é com amigos também, é com professores também. Então, em todo canto a gente corre o risco de fazer isso, tá? Aquela famosa frase agora me vem à mente, né? Orai e vigiai, é o tempo todo, orai e vigiai, porque
Ocorre o tempo todo esse pensamento mágico e mítico. Tá? Então o autor ainda diz aqui, né? Eu ainda tinha esperança de que as pessoas fossem magicamente sensíveis, compreensivas, gentis e atenciosas. Tá? Quando vi que eram menos iluminadas do que eu imaginava, fiquei desapontado. Tá? Se encontro um novo mestre, alguém que possa me ensinar o que eu não sei, também o idealizo. Vejo-o como alguém absolutamente novo e grandioso, uma pessoa maravilhosa, sábia e profunda, até enxergar seu íntimo e logo me decepcionar. Então a gente faz muito isso, né? Vai idealizando uma pessoa até que ela, não corresponde às minhas expectativas, não é tão boa assim, aí vai, troca, né? Idealiza uma outra pessoa, coloca outra pessoa no pedestal e vai continuando isso. Tá? E a gente não vê que a grande dificuldade é nós estamos idealizando e colocando pessoas nos pedestais e elas às vezes não estão nem aí para isso. Né? Aí a gente se decepciona. Tá? Então hoje reconheço com maior rapidez que é a minha criança emocional que se comporta assim. E a cada dia consigo ver com mais clareza os pontos fortes e as deficiências da pessoa, amando-a ou aprendendo com ela. Então alguma coisa que... Esse foi o tema pensamento mágico. Tá? Então ele fala um pouquinho sobre cada tema, né? E depois ele dá algumas sugestões para a gente ir observando isso. Né? Então a questão seria... quem você tem colocado no pedestal. Tá? Quem você colocou no pedestal, né, na sua vida, quem você está colocando hoje no pedestal. Tá? Que provavelmente você vai se decepcionar com essa pessoa. Vai achar que ela te traiu, vai achar uma outra coisa. Porque você colocou ela no pedestal. Tá? E quem você jogou no lixo também. Tá? Então lixo e pedestal são faces da mesma moeda. O yin yang, né? Vamos usar esse termo que é bem conhecido, né? O pedestal está de um lado, o lixo está do outro. Você tira do pedestal e joga no lixo. Tá? Ficar no meio termo, né, observando de fato a realidade, é difícil. Tá? E a única realidade que eu consigo ver ali lógico que o autor traz muito, que é uma coisa que eu comecei também, é a realidade do silêncio, sentar e observar apenas as coisas que estão sentindo, né, que nós estamos sentindo. Isso é uma forma de enxergar a realidade. Né? O que eu estou sentindo, como eu classifico isso que eu estou sentindo. Tá? Isso é uma forma de tentar entender a realidade. Tá? E a única realidade é que eu consigo crescer e aprender o tempo todo. Tá? Assumir que eu não sei fazer alguma coisa, que eu tenho dificuldade, que eu preciso de ajuda, isso também é uma forma de realidade. Tá? Mas não é tão simples quanto parece. Tá? Mas a gente consegue. E essa que é a boa notícia. Tá? Tem vários autores e professores e coisa, sem mitificá-los, né, que podem nos ajudar. Tá? E para terminar, lembro do professor Jonas Massete, que é se vocês não conhecem também, o Jonas Massete do Vedanta, tá? Que ele fala que uma das grandes funções dos grandes professores é realmente quebrar a sua ilusão. Você coloca eles no pedestal, eles vão mostrar que eles não estão lá o tempo todo. Tá? E o professor Jonas diz, é muito bom que você tenha professores, né, e pais e amigos e coisa que mostrem realmente que eles são falhos. Tá? Que você perceba que eles estão crescendo também e que eles têm falhas. Tá? Porque isso vai tirar o nosso pensamento místico de colocar eles num grande pedestal. Tá? Então isso é interessante. Mas né, finalizamos hoje com essa pergunta: quem você tem colocado no pedestal e quem você tem jogado no lixo ultimamente? Tá? Continuamos então na próxima semana com mais algum tópico desse texto. Tá? Espero que tenham gostado hoje de conhecer o pensamento mágico, criança que mitifica tudo aí. Tá? E lembrando que a partir de agora será leituras e reflexões quintas-feiras às 20 horas. Bom? Tenha um bom resto de noite e continuamos na próxima semana.